Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Mais uma vez convidei o Elias Júnior, super conhecedor da área de segurança pública. Na verdade, o que está acontecendo? Existe a possibilidade do SUSP ser constitucionalizado. Isso está rolando nas redes policiais, na área de segurança pública, no Brasil inteiro. E aí eu convidei o Elias Júnior, o diretor Elias Júnior, para esclarecer essas dúvidas, para a gente entender o Sistema Único de Segurança Pública. Elias Júnior, obrigado mais uma vez pela presença aqui no canal. Sou eu que te agradeço, Dancas. O convite é sempre muito bem-vindo, né? Eu, dentro da minha área de segurança pública, gosto de debater, porque eu vivo aprendendo, né? Ao invés de ensinar, a gente aprende, né? É bem complexa aqui, né? A segurança é sempre assim. Elias, explica para o nosso público o que é esse tal de SUSP, né? E o que significa SUSP, qual é essa projeção de SUSP, e se tem ou não semelhança com o SUS, que é o Sistema Único de Segurança, o Sistema Único de Saúde. Claro. E, Dancas, o SUSP, ele nada mais é do que o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que é um sistema compartilhado, num primeiro momento, né? Pelo menos é o que está no papel, é um sistema compartilhado de informações, né? Onde tenta unir os órgãos de segurança pública, como os policiais civis, policiais militares, Polícia Federal, né? Incluindo, inclusive, as guardas. Então, nada mais é do que um sistema de unificação entre as polícias, na questão de informações, operações, seja elas investigativas, ostensivas. Então, é basicamente um projeto federal que traz a união das polícias na questão de informações. Basicamente, assim, para o leigo entender, como eu posso dizer, foi criado em 2018 para que a gente tenha um compartilhamento dessas informações no combate ao crime. Muita gente acaba falando, a gente percebe isso nas redes sociais, os policiais, os GCMs falando que talvez aí a União, né? Tem a União, que tem as polícias federais, os estados, as polícias, que talvez a União tenha algum tipo de queira gerenciar a segurança pública pelo SUSP. Procede essas informações que circulam nas redes sociais de policiais? Na minha opinião, Dancas, tem uma leve queda para esse gerenciamento. Porque a gente sabe, cada estado tem um tipo de crime, cada estado tem as dificuldades com suas polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, a gente tem as guardas aí, tem estados que a guarda é um pouco mais conhecida, né? Ela tem um papel importante, outras que não são reconhecidas, né? Tem, por exemplo, Rio de Janeiro, as guardas nem armadas estão ainda. Então, isso muda muito de um estado para o outro. Então, quando você coloca a título de dividir, de compartilhar informações, é muito válido. Mas será que é só isso que tem por trás? Será que o objetivo é só compartilhar? Eu tenho aqui minhas dúvidas. Eu digo isso porque o compartilhamento de informações e operações já acontece, né? Não tem que ter o sistema único de segurança. Por exemplo, eu acompanhei algumas operações da Rota que houve a necessidade de viagens de policiais e a cooperação de policiais, por exemplo, na Bahia, em Salvador, onde não tinha nada integrado. É a cooperação entre polícias, é um intercâmbio, né? E a partir do momento que você tem, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo das câmeras corporais, vai virar uma regra, quer dizer, cada estado não tem o seu direito de escolher o que pode e o que não pode, gerenciar a segurança. Nós vamos facilitar. Eu vejo, assim, até um pouco, tenho até um certo receio em comentar, mas eu vejo, sim, uma pequena queda para o gerenciamento, né, das polícias, né? Então, Elias, citando as câmeras, para a gente poder deixar bem clara essa nossa conversa, essa entrevista, você acha que, por exemplo, o uso de câmeras, caso o SUSP seja constitucionalizado, que é essa outra pergunta que eu vou fazer, caso haja essa gerência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, então ele poderia impor o uso de câmeras em todas as instituições policiais como uma diretriz, e isso não ficaria por conta do governador ou por comandante ou prefeito de uma guarda? É isso que você está falando?
Exatamente, porque a partir do momento que você constitucionaliza, você tem uma regra, aí você é obrigado a fazer. E como eu disse, cada estado, cada município tem as suas dificuldades, né? As dificuldades não só de aquisição de equipamentos, mas eu estou falando do tipo de crime. A gente acompanha aí, vê que no Nordeste a criminalidade, as guerras de facções, ela é muito maior do que no sul do país, né? Do que em Minas, por exemplo, em Goiás, né? Então, cada estado tem a sua particularidade. E quando você começa a impor de forma generalizada o que tem que ser feito, eu acredito que o governador, né, o estado e o município, ele perde força no combate à criminalidade, porque Legal. é uma visão macro, né, uma visão geral e não pontual do problema que aquele estado, aquele município está vivenciando no momento. E então, Elias, então, qual que é a característica, ou por que o próprio ministro da Justiça hoje, Lewandowski, então tem essa vontade de elevar o SUSP, que já existe a lei, já existe todo o projeto operacional, mas por que ele quer levar a nível constitucional? Existe alguma política de segurança por trás dessa vontade do governo federal? Então, Dancas, eu tenho acompanhado algumas entrevistas, inclusive do próprio ministro, né? A intenção dele é que ela seja unificada para que tenha uma coordenação geral, para dar continuidade, para ter um fortalecimento constitucional, para ter garantias de recurso, mas a gente sabe que no fundo ali existe, né, um interesse maior, né, do ministro da Justiça de ter o controle das polícias, de determinar aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, assim, é temerário, né? Temeroso, né? Que a gente, que isso se constitucionalize, porque o Estado vai acabar perdendo, né? A sua mão no combate à criminalidade. O que parece muito, para quem não entende bem o que o Elias está falando, é que a gente já tem o SUS, o Sistema Único de Segurança, o Sistema Único de Saúde, onde você tem os deveres municipais, estaduais e federais, baixa complexidade, média e alta complexidade na mão dos entes federados, estados e União. A baixa complexidade e com muita norma e muita diretriz vem do Ministério da Saúde. E assim também é com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, onde você tem muitos deveres impostos aos municípios por normativa federal. Então, o município ele acaba não tendo muito o que fazer. No caso do SUSP, né, você vai ter uma integração maior das GCMs. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos 645 municípios, Minas, 860, se eu não me engano, Bahia, quase 600. Então, se a gente pegar no Brasil, são quase 5.750 municípios, nem todos têm a guarda. Mas com essa normativa do SUSP, me parece que vem ordem direta do governo federal para as GCMs, para as polícias civis, militares, científicas e penais. E talvez aí a gente esteja observando uma mudança, como já ocorreu na saúde, como já ocorreu na educação. A gente não tem um sistema único de educação, a gente tem as diretrizes muito claras do MEC sobre o que o município e o estado podem fazer. Então, é nessa linha, né, Elias, que você está falando? Exatamente, exatamente. Mas, assim, é preocupante, porque, volto a dizer, cada estado tem a sua particularidade, tem o tipo de crime, tem a sua mão. Existem governadores que são bem atuantes no combate à criminalidade, e outros que existe um pouco de vista grossa, né? A gente vê, por exemplo, Goiás aqui é um estado, né? A gente tem ali a Rotan, se eu não me engano, sabe, que é tolerância zero para a criminalidade. E nós temos outras polícias em outro estado que é de acordo com o sabor dos nossos governantes. Então, quando você generaliza, muitas vezes você pode perder a mão de um governador como Goiás, como um governador aqui de São Paulo, no caso do Tarcísio, porque você vai ficar refém, né, de uma normativa aí federal e não aquilo que o Estado necessita. Por exemplo, a imposição das câmeras corporais. O Estado que não tiver condições, o Ministério da Justiça vai franquear, né, as câmeras. Bom, em troca desde que siga a diretriz, né? É isso, exatamente, né? Exatamente. E aí... Isso também pode acontecer, Elias, com, por exemplo, a GCM. Vamos supor que a GCM seja constitucionalizada. Claro que isso é fato hipotético, né?
mas a gente só vai pensar na hipótese, a gente não está falando dos fatos em concreto, que isso não existe. Mas fazer uma analogia em relação ao SUS, o que compete ao município é a atenção básica da saúde. Então, o que compete na segurança pública para a GCM, talvez é hipotético que a guarda não use arma longa, né? Só arma curta. E que a primeira arma do guarda, que talvez seja policial municipal, vou perguntar daqui a pouco, seja o teaser, seja a tonfa, o uso progressivo da força. E aqui a gente faz essa hipótese em razão de todas as normativas que existem no mundo e que a gente está observando. É isso, Elias? Exatamente. E a gente tem casos assim muito parecidos aqui no Brasil, né? Eu, há pouco tempo, estava acompanhando o curso de formação da Guarda, em Bertioga, onde muitos candidatos, muitos daqueles que estavam fazendo todo aquele treinamento, fazendo a preparação do seu curso, migraram para São Paulo em virtude da Guarda do Rio não ser uma guarda armada. Então, imagina. Existe essa movimentação também das guardas? Sim, porque cada guarda tem o seu estatuto, né? Tem plano de carreira, algumas sim, outras não. Então, imagine você, aqui em São Paulo nós temos um plano de carreira no município de São Paulo e dentro do mesmo estado, Guarujá, nós não temos um plano de carreira. O guarda, ele pode ser o comandante-geral num dia, no outro dia ele pode estar ali trabalhando num balcão de um hospital público. Como acontece. Elias, nesse novo cenário, nesse possível cenário de SUSP elevado a nível constitucional, assim como que é na saúde, assim como que é na ciência social, assim como é na educação, você acha que ainda há espaço, nesse novo cenário hipotético, para a atuação, né, formação e atuação da Força Nacional? E explicar o que é a Força Nacional para quem não conhece, Elias. Tá. Então, gente, a parte da Força Nacional, eu tenho para mim que ela não vai perder o seu espaço. Porque quando a gente está falando da Força Nacional e a gente está falando de um conjunto, né, de policiais civis, policiais militares, que formam a Força Nacional, e isso aí, ela tem tendência a atuar em situações de catástrofe, situações de apoio, quando a polícia militar... Risco maior, né? Um risco maior. Exato. Então, é muito complicado quando a gente fala da Força Nacional. Então, o efetivo da Força Nacional, ele não vai ser afetado com isso, porque ela está numa outra dimensão, no meu entendimento. Por exemplo, quando a gente fala da Força Nacional, o efetivo dela são bombeiros, policiais militares, peritos. Então, ela está em 11 estados, né? Fazendo ali o controle, a preservação da ordem pública quando há situações de emergência. A gente pode destacar aqui o que aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul. Então, a Força Nacional foi para lá. Então, eu acredito que nesse cenário ela vai ser pouco atingida, porque ela não tem aquela missão básica, né, de fazer o enfrentamento do crime quando ela não é chamada. Ela só vai ser chamada, na minha opinião, para calamidades, né, públicas, emergências. Então, na minha opinião, não vai ser afetado. Legal. Pequeno, né? Nesse novo cenário do SUSP sendo constitucionalizado, e aí entra uma área da sua expertise, seu conhecimento único, você acredita que, havendo o SUSP constitucionalizado, as atuais GCMs podem ganhar status de polícia ostensiva municipal? E se isso fortalece ou não a PEC 57? Eu acredito que sim. E já passou da hora, né, Dancas? Você vê em países de primeiro mundo, você tem a polícia municipal, né? Por que aqui ainda não foi regulamentado? Eu estou acompanhando a PEC 57, inclusive agora no dia 14, né? Foi encaminhada lá para fim de parecer do mérito, e isso está sendo levado assim em banho-maria, em virtude, acredito, até que das eleições municipais, né? Porque a guarda, ela tem que ter o poder de polícia, na minha opinião. A gente tem uma defasagem muito grande de efetivo da polícia militar. Se já tem ali um pedacinho dela no artigo 144, né, como apoio, né, como força auxiliar, e ela faz o trabalho ostensivo, como cidades que não têm o efetivo da PM, cidades do interior de São Paulo, a gente tem aí, como você bem disse, 645 municípios, né? Tem cidades que não têm a polícia militar.
Então, ou seja, o efetivo da Polícia Militar daquelas cidades, ela provém de 2, 3 cidades maiores, e uma única viatura passa uma vez por dia ali. Então, quem detém a segurança, quem coordena e faz a proteção daquela população é a GCM. Então, voltando ao que a gente estava dizendo, eu tenho certeza que vai fortalecer, já passou do momento da guarda passar a ser polícia municipal, tendo em vista o grande número de prisões, grande número de combate à criminalidade, que a guarda faz, mesmo sem ter o total poder de polícia, né? É legal. Eu sou um defensor da polícia municipal, do poder de polícia, mas regulado nas atribuições. Mas talvez com a que a gente chama de PEC 57, com o SUSP, talvez isso possa trazer alguns vieses, algumas formas de atuação. Elias, eu queria perguntar para você, parece-me que você é candidato a vereador em São Paulo. O que você traz de inovação para a segurança pública municipal da cidade de São Paulo? Olha, Dancas, uma boa pergunta, viu? Eu acredito não, eu tenho certeza que eu tenho um diferencial muito grande entre outros candidatos, porque quando a gente fala de segurança pública, não é só a atividade da guarda, né? E na atividade, quando a gente fala de segurança municipal, a gente não vê uma integração, polícia militar, guarda, nós não vemos uma integração de polícia civil, polícia federal. As guardas normalmente são chamadas para pequenos delitos, apoios à polícia civil, no caso do Canil. Então, quando a gente tem uma experiência, como eu tive, de trabalhar junto com a polícia técnico-científica, a polícia militar, em quase todas as unidades, com a polícia civil, enfim, com a polícia penal. Então, quando você reúne uma série de conhecimentos, como eu tenho, eu posso agregar, né, fazendo com que a gente tenha uma unificação, uma parceria grande no combate à criminalidade no município. Por exemplo, eu acompanhei ali a Cracolândia por um bom tempo, ao lado das guardas. E aí eu falo, poxa, tem tanta coisa que a polícia municipal, o caso das guardas, podem ter de aprimoramento. Por exemplo, falta treinamento, falta equipamentos, falta armamentos. Então, com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, dentro das polícias, a gente pode montar um plano de governo para trazer o jovem, né, para dentro da sociedade, aquele jovem de rua, aquele que já está comprometido na sociedade, com curso de profissionalização. Nós podemos trazer mais educação, porque onde tem segurança, você tem uma saúde melhor, onde você tem a segurança, você tem uma educação melhor, você tem uma série de planos, no meu caso aqui, que eu ficaria horas dizendo que pode ser melhorado, que a gente tem a contribuir. As guardas, né, é só uma referência, mas ela sozinha para a segurança do município, porque aí é onde entra o vereador, e muitas pessoas vêm a público, Dancas, dizendo que eu sou policial militar, eu vou melhorar a segurança do Estado, melhorar salário. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está dizendo, não sabe nem a competência de um vereador, né? Então não sabe onde começa, onde termina. Mas em relação à parte do município, eu tenho muito a agregar em relação à segurança pública, tendo em vista, né, que eu tenho um grande conhecimento do trabalho das guardas, sei o que pode ser melhorado, e também uma parceria das outras corporações, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Só para a gente finalizar, estou vendo o número aí, 259090, é uma 25, lembrança, é a lembrança da polícia, é isso aí? Tá aí, ó, tantos anos, né, acompanhando, não é... É que, felizmente, eu fiquei conhecido, né, o cara da rota, às vezes o cara não se lembra do meu nome, são 28 anos dentro É o cara da rota. É o cara da rota. É incrível, viu, Idancas? Eu estava no mercado esses dias e o cara falou, putz, você é o cara da rota. Pô, não é o diretor Elia Júnior, é o cara da rota. Então, isso daí acabou, né, virando aí até o jargão da campanha, o cara da rota. Legal, legal. Mas uma vez eu tive a oportunidade, viu, turma, falando para vocês aqui do canal, de estar com o Elia Júnior
no concurso de soldado da polícia, havia mais pessoas interessadas em falar com o diretor Elias Júnior do que fazer a prova de soldado, guardando, claro, as devidas proporções. Elias, eu queria agradecer, obrigado pela entrevista, esclarecimentos bem pontuais, bem claros sobre o SUSP, essa possibilidade dessa constitucionalização que deve ocorrer, porque é um entendimento aí do próprio ministro com os governadores de estado. Isso deve passar, talvez esperando as eleições, mas é algo que é quase que inevitável, observando a educação, observando a saúde, a assistência social e como elo fundamental aí de que sustenta o Estado, a própria segurança pública. Elias, obrigado mais uma vez pela presença e esclarecimentos. Dencas, obrigado, eu que agradeço, e a todos os interessados em conhecer um pouquinho, né, do que eu pretendo fazer como vereador, estou, a partir da próxima semana, disponibilizando no meu site, que é o www.diretoreliajunior.com.br. Falar de pronto assim, a gente tem uma sequência, eu ficaria horas falando e não seria oportuno nesse momento, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco, porque Legal. Falar de segurança pública é muito complexo, né? Não é uma única situação. Como a gente falar um pouco da educação, de habitação, segurança pública é a base de tudo. E hoje a gente vê São Paulo do jeito que está indo aí, com grande número aí de índice de insatisfação de lojistas no centro, a sensação de insegurança. Então, segurança pública não é um tema muito simples, né, de falar. Então, vou deixar disponível no meu canal do YouTube na próxima semana e também no meu site, como eu disse, www.diretoreliajunior.com.br. E agradeço mais uma vez. A galera que está me assistindo, o que o Elias está falando, talvez fique muito rápido. Na descrição do vídeo tem todos os contatos do Elias Júnior, se tiver interesse. Desce aí, clica, conversa com ele, bate um papo lá, ele vai te atender, toma um café, é isso, né? Encontrou o Elias Júnior na rua, conversa com ele. Ele sempre chega atrasado nos compromissos, porque se ele está andando, o pessoal para mesmo. Então, Elias, obrigado mais uma vez, assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Não esqueçam, nessas eleições, 25190. O dia que Jesus nasceu e o telefone de emergência, quando a gente está no pior momento da nossa vida. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Valeu. É o cara da roda.